Tem um tipo específico de cansaço que não vem do corpo, vem da cabeça. É aquela sensação de ter dormido 8 horas e acordar mais cansado do que quando deitou. De ter passado um domingo inteiro em casa, sem fazer nada, e mesmo assim sentir que a semana toda começou com você já no negativo. Esse tipo de cansaço não tá nas pernas, não tá nas costas, tá entre as orelhas. E ele vem de um lugar específico. Vem da mente que não para. Você já viveu isso, com certeza. São 3 da manhã. Você devia estar dormindo. Você quer dormir. Você até tentou contar carneirinhos, contar respirações, focar numa cor, qualquer coisa. Mas a cabeça não. A cabeça tá num outro lugar. Tá pensando naquela coisa que você disse no trabalho semana passada. Naquela conversa que ficou estranha. Naquele e-mail que você precisa responder amanhã. Naquela conta que ainda não pagou. Naquela amizade que esfriou. E quanto mais você tenta parar, mais a mente acelera. Existe um nome técnico para isso. Os psicólogos chamam de ruminação. Aquele movimento de remoer um pensamento, igual a vaca remoe o capim. Você pega uma ideia, mastiga, engole e ela volta. Você mastiga de novo, engole e ela volta. Não sai nutrição nenhuma daquilo, só cansaço. Mas eu prefiro um nome menos técnico. Eu prefiro pensar assim. É a mente que não desliga. E essa mente, por algum motivo, escolhe os piores horários para fazer barulho. Quando você está tentando dormir. Quando você está tentando relaxar no domingo. Quando você está tentando comer em paz. Quando você está no chuveiro tentando só sentir a água. É como se ela tivesse um botão de ligar pensamento que dispara sempre nos momentos em que você mais precisava de silêncio. Eu queria propor uma forma diferente de olhar para isso. A maioria das pessoas trata a mente que pensa demais como um defeito, como se você tivesse alguma coisa errada que precisasse consertar, como se sua cabeça fosse uma máquina quebrada que ficou travada num botão. Eu acho que não é isso. Pensa comigo. Imagina um cachorro de guarda. Um cachorro de guarda bom é aquele que late quando tem alguém estranho na porta, que percebe coisas antes da gente, que tá sempre meio em alerta, meio com a orelha em pé. Esse cachorro não é defeituoso, ele é leal. Ele acha que tá te protegendo. O problema é quando ele começa a latir pra tudo, pro vento que move a cortina, pro carro que passou na rua, pra sombra do gato do vizinho, pra própria sombra dele. Ele não para de latir porque ama você. E ele não consegue diferenciar mais o que é ameaça real e o que não é. A sua mente é assim. Ela não pensa demais porque é defeituosa. Ela pensa demais porque está tentando te proteger. Ela está no modo de alerta permanente, achando que se ela vigiar tudo o tempo todo, nada de ruim pode te pegar de surpresa. Ela está tentando antecipar problemas. Ela está tentando ensaiar conversas difíceis antes delas acontecerem. Ela está tentando lembrar de todos os possíveis erros que você pode cometer para você não cometer nenhum. É amor. É só amor mal direcionado. É um cachorro muito bom que aprendeu a latir para tudo. E quais são esses pensamentos que não param? Você sabe. Você conhece eles. Tem o pensamento da releitura. Aquele em que você relê uma conversa que aconteceu 3 dias atrás e fica analisando cada palavra que disse, cada vírgula, e pensando se devia ter dito diferente. Tem o pensamento do ensaio, aquele em que você ensaia conversas que ainda nem aconteceram. Você discute mentalmente com alguém que ainda não falou nada com você. Ganha a discussão, perde a discussão, refaz a discussão. Tem o pensamento do checklist eterno, aquele em que sua mente fica listando tudo o que você precisa fazer e cada vez que você termina de listar, ela começa de novo do começo, como se ela tivesse medo de você esquecer alguma coisa. Tem o pensamento das comparações, aquele em que você abre o Instagram, vê a vida de alguém
e fica horas pensando por que sua vida não é assim. Tem o pensamento do e se? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse aceitado aquele trabalho? E se eu tivesse falado o que sentia? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse ido? Tem o pensamento que volta, aquele que você jura que já resolveu, que já entendeu, que já superou, mas ele aparece de novo no momento inesperado, lavando louça, andando na rua, esperando o sinal abrir. Todos esses pensamentos têm uma coisa em comum. Eles parecem que estão te ajudando. Eles vêm com a embalagem de estou pensando para resolver. Mas a maioria deles não resolve nada, só te deixa mais cansado. A mente que pensa demais não é a mente que pensa muito. É a mente que pensa as mesmas coisas muitas vezes, sem chegar a lugar nenhum. Tem um psicólogo americano do final do século XIX chamado William James. Ele é considerado o fundador da psicologia moderna, e ele teve uma ideia muito bonita sobre como a mente funciona. Ele dizia que a consciência humana não é um conjunto de pensamentos separados, um de cada vez. Ele dizia que a consciência é um rio, um fluxo contínuo. Pensamentos que vêm e vão o tempo todo, sem pausa, sem espaço entre um e outro. Ele chamou isso de fluxo de consciência. E ele dizia uma coisa importante: esse fluxo não para nunca. Mesmo quando você acha que está com a cabeça vazia, ele continua correndo. Mesmo quando você dorme, ele continua, em outra forma. A mente humana é um rio que não tem fim. Mas pensa nessa imagem com calma. Um rio. Quando você fica na margem de um rio, você não tenta parar a água. Você sabe que não dá. A água passa, passa e continua passando. O que você faz é olhar. Talvez seja isso que a gente faz errado. A gente tenta parar a água. A gente tenta segurar pensamentos com as duas mãos. A gente tenta vigiar cada folha que passa para ver se ela vai virar problema. E aí a gente se cansa. Não porque o rio é forte demais, mas porque a gente está lutando contra ele em vez de olhar de longe. Tem um escritor brasileiro chamado Rubem Alves. Ele era teólogo, psicanalista, mas eu gosto mais dele como cronista. Ele escreveu coisas pequenas sobre a vida que parecem simples, mas são profundas. Ele falou uma vez sobre a arte de não responder. Ele dizia que a sociedade ensinou a gente a achar que toda pergunta precisa de resposta, que todo pensamento precisa virar conclusão, que todo problema precisa de solução. E ele dizia que isso era um peso desnecessário. Algumas perguntas não precisam ser respondidas. Alguns pensamentos podem só passar. Imagina que você está sentado numa varanda. Passa um carro. Você não corre atrás do carro para ver para onde ele vai. Você só vê ele passar. Passa um pássaro. Você não tenta segurar o pássaro. Você só vê ele passar. Passa uma pessoa na rua. Você não levanta e vai conversar com ela. Você só vê ela passar. Os pensamentos podem ser assim. Rubem Alves dizia que tem pensamento que é para ser pensado, e tem pensamento que é para ser apenas notado. Tem pensamento que precisa de ação, e tem pensamento que só precisa de espaço para passar. O problema é que a gente trata todos os pensamentos com a mesma seriedade. Todo pensamento que aparece, a gente acha que tem que parar, segurar, analisar, decidir o que fazer. Imagina o cansaço de fazer isso com cada carro que passa na rua. É o cansaço que sua mente sente todo dia. A arte de não responder, segundo ele, é entender que nem todo pensamento merece sua atenção inteira. Alguns pensamentos podem só passar, como o vento. E aqui é onde eu queria voltar pro cachorro. Lembra do cachorro de guarda que late pra tudo? A gente não fica com raiva dele. A gente sabe que ele tá tentando ajudar. A gente entende que ele aprendeu, em algum momento, que latir é cuidar. E ele só não consegue mais distinguir o que merece um latido e o que não merece. A sua mente é igual. Em algum momento da sua vida,
A sua mente aprendeu que ficar em alerta era jeito de te proteger. Talvez foi na infância. Talvez foi numa fase em que você passou por coisa difícil. Talvez foi numa época em que você precisou estar ligado o tempo todo para dar conta. E ela aprendeu a fazer isso muito bem. O problema é que ela não aprendeu a parar. Ela continua em alerta mesmo quando o perigo já passou. Continua revisando mesmo quando não tem mais o que revisar. Continua tentando antecipar mesmo quando não dá mais para antecipar nada. Quando você entende isso, alguma coisa muda. Você para de brigar com sua mente. Você para de achar que ela é defeituosa, que ela é seu inimigo. Você passa a vê-la como aquilo que ela é. Um cachorro muito leal que aprendeu uma coisa que precisava aprender, mas que agora está fazendo demais. E você muda o tom. Em vez de gritar com o cachorro para ele calar a boca, você fala baixo. Em vez de tentar parar a mente, você reconhece o esforço dela. Obrigado por tentar me proteger, mas agora você pode descansar. E o que a gente faz com tudo isso na prática? Eu não tenho receita. Quem te promete 5 passos para parar de pensar demais, provavelmente está vendendo alguma coisa. Mas eu tenho 3 ideias que ajudam. A primeira é nomear. Quando o pensamento vier, e ele vai vir, você não tenta parar ele. Você apenas nomeia o que ele é. Você fala para você mesmo: ah, esse é o pensamento da releitura. Ah, esse é o pensamento do ensaio. Ah, esse é o pensamento das comparações. Quando você nomeia, você cria distância. Você deixa de ser o pensamento. Você passa a ser quem está olhando para ele. É uma diferença pequena, mas é tudo. A segunda é a pergunta da utilidade. Você pergunta para você mesmo, com calma: esse pensamento está me ajudando agora? Ele está resolvendo alguma coisa? Ou ele está só repetindo o que já foi pensado antes? Se ele está resolvendo alguma coisa, você fica com ele. Se ele está só rodando, você diz para ele: obrigado, eu já entendi. Pode passar. Não vai funcionar sempre, mas vai funcionar mais vezes do que você imagina. A terceira é dar para a mente um trabalho menor. Quando a mente está ansiosa demais, ela precisa de alguma coisa para fazer que não seja pensar grande. Lavar louça com atenção. Caminhar e contar as árvores. Cozinhar uma comida que precisa de receita. Desenhar. Não é distração, é redirecionamento. Você dá para ela uma tarefa pequena e ela se ocupa naquilo enquanto descansa do trabalho grande de tentar resolver sua vida inteira. É como dar um osso para o cachorro que estava latindo. Ele se ocupa com o osso e para de latir. Então hoje, se algum pensamento aparecer, e ele vai aparecer, eu queria propor uma coisa para você. Não tente fazer ele parar. Não brigue com ele. Não tente expulsar ele. Não se julgue por ele estar ali. Em vez disso, fala baixo com ele. Eu vi você. Eu sei que você está aqui tentando me ajudar, mas hoje eu vou descansar. Pode ser que ele volte. Provavelmente vai. A mente não desaprende em uma tarde o que ela aprendeu em 20 anos. Mas cada vez que você fala baixo com ela, em vez de gritar, alguma coisa muda, aos pouquinhos, sem você perceber. A mente começa a confiar que pode descansar. E aí talvez, daqui a alguns meses, você vai estar deitado às 3 da manhã, e em vez do barulho de sempre, você vai ouvir uma coisa diferente. Silêncio. Não um silêncio perfeito, mas um silêncio mais possível. Um silêncio que dá espaço para você dormir. Porque a mente entendeu que você está bem, que ela pode largar a vigília por algumas horas, que ela é amada mesmo quando não está fazendo barulho. Então, enquanto você estiver ouvindo isso em modo avião, caminhando, lavando louça, no ônibus, esperando alguém, deixa uma pergunta rodando, sem pressa. O que a sua mente está tentando proteger você de?
Não responda agora. Talvez você nem responda essa semana. Mas se a resposta vier, presta atenção nela, porque dentro dessa resposta está uma chave, a chave do motivo pelo qual sua mente não desliga. E quando você descobre o motivo, alguma coisa relaxa. Não tudo, mas alguma coisa. Sua mente não é seu inimigo. Ela só esqueceu como descansar. E você pode ensinar de novo, devagar, com paciência, como se ensina um cachorro a confiar que pode dormir. Se você ouviu até aqui, talvez alguma dessas ideias tenha encontrado um lugar dentro de você. Se encontrou, eu queria saber. Deixa nos comentários uma palavra, uma frase, alguma coisa que veio enquanto você ouvia. E se você quiser continuar comigo nessas reflexões semanais, se inscreve no canal. Esse aqui é um espaço pequeno, ainda no começo, e cada pessoa que aparece torna ele um pouco mais real. Para mim, esses momentos têm sido um respiro no meio da semana, um lugar para pensar devagar, junto, sem precisar ter resposta, sem precisar correr. Obrigado pela sua escuta, pelo seu tempo, pela sua presença, que é, no fim das contas, a coisa mais rara que existe. Até a próxima pausa em modo avião.